Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, episódio 8, resumo e análise. O episódio começa mostrando logo após o Tokito conseguir se livrar da prisão de água. Por causa do veneno, o corpo dele está adormecendo. A visão dele também começa a ficar turva enquanto o Kotetsu está lá no chão ferido. O perigo fica ainda maior porque outras criaturas como aquela que feriu o Kotetsu aparecem. Tokito está sem forças para se defender e proteger o Kotetsu. As criaturas investem em um novo ataque e o Tokito fica em desespero. De repente vem à cabeça do Tokito a imagem do pai dele dizendo que ele consegue. Tokito começa a recuperar suas memórias do passado, onde ele vivia como lenhador ajudando seu pai. E esse homem com os olhos vermelhos como de Tanjiro também pensava de forma parecida com a dele. Até mesmo na sua forma gentil de ser, ele lembra bastante o Tanjiro. E nessa época a personalidade do Tokito também era diferente da atual, ele era muito mais sensível e bondoso. A mãe do Tokito adoeceu e o pai dele saiu em busca de ervas que poderiam talvez amenizar a doença da esposa, enquanto o Tokito ficou cuidando dela. Nesse dia havia uma forte tempestade. O pai do Tokito encontrou as ervas, mas elas estavam num lugar de difícil acesso. Enquanto ele estava tentando alcançá-las, acabou acontecendo um deslizamento e ele escorrega. Naquele dia, tanto o pai do Tokito como a mãe dele acabaram morrendo. E assim, com apenas 10 anos, ele se tornou órfão. E aqui temos a revelação que Muichiro Tokito tinha um irmão gêmeo, chamado Uichiro Tokito. O irmão gêmeo do Tokito passou a ter uma visão mais pessimista em relação ao mundo e à compaixão. Ele passou a ver a compaixão como uma fraqueza e ele endureceu seu coração. Já o Muichiro discordava de seu irmão e ainda acreditava naquilo que o pai dele disse para ele, que o bem que se faz ao próximo acaba retornando. O Ichiro teve uma resposta dura para Muichiro nesse momento, dizendo que não se pode confiar na palavra de um homem que morreu tentando ajudar outra pessoa, porque se ele não tivesse feito isso, eles ainda teriam um pai. No meio da discussão, o Ichiro joga na cara do Muichiro que o Mu de Muichiro é de incompetência, porque Mu na tradução japonesa seria algo como nada. E o Ichiro diz que Muichiro significa sem sentido, fazendo o jovem Muichiro Tokito ficar muito triste. Inclusive ele diz que meio que se parecia com o irmão enquanto ele ainda não tinha relembrado essas memórias. Para Muichiro, a vida dele com o irmão era sufocante, e ele tinha certeza que seu irmão o odiava, além dele ser uma pessoa fria. O tempo passou e a primavera chegou. Enquanto Muichiro estava coletando água num rio, ele foi abordado pela esposa de Ubiyashiki, a Meni. Ela chegou a conversar com eles, mas o Ichiro, sempre na defensiva, acabou insultando e afastando ela. Muichiro ficou muito entusiasmado ao saber que eles são descendentes de um espadachim, usuário da primeira respiração. Mas o irmão dele não deu a mínima, enquanto Muichiro Tokito insistia em eles se tornarem espadachins. E aqui temos um fato curioso, Muichiro nem acreditava que os Onis existem. Isso porque no universo de Demon Slayer, os Onis são considerados apenas lendas. Tokito queria ajudar as pessoas. Em resposta, seu irmão gêmeo é incrivelmente grosseiro com ele, jogando na cara e perguntando se alguém que não consegue nem cozinhar arroz sozinho vai se tornar um espadachim, destruindo completamente o sonho de Muichiro Tokito. E para completar, ele diz que Muichiro é igualzinho o pai e a mãe, alguém otimista demais, tal como a mãe deles que trabalhou sem contar para ninguém que estava mal até desmaiar, ou o pai deles que saiu na tempestade para colher ervas e acabou morrendo. E vemos que na verdade aquela é a maneira dele lidar com a situação, já que ele tentou evitar que aquilo acontecesse, e essa também é a forma dele tentar proteger a si mesmo e seu irmão. Ele acredita que somente os escolhidos podem ajudar os outros. Ele não acredita que mesmo eles tendo ancestrais espadachins que eles possam fazer alguma coisa porque eles são só crianças, que ao tentar fazer alguma coisa eles só morreriam como cães e em vão. Na visão dele, aquela mulher só vai usá-los, ela está tramando alguma coisa. E por fim ele diz para eles nunca mais tocarem naquele assunto. E pior de tudo que ele não tá muito errado, né? Na tradução do anime, o Muichiro Tokito conta que depois daquela discussão eles pararam de falar um com o outro, mas no mangá a tradução ficou como se eles tivessem parado de falar sobre aquele assunto. E pareceu que dessa vez a tradução da Crunchyroll está mais correta do que do mangá. A Meni ainda voltou para ver eles outras vezes, mas o irmão gêmeo do mal acabou jogando água nela. E o Muichiro acabou brigando com o irmão por isso. O verão chegou e estava tão quente que certa noite eles deixaram a porta aberta. Muichiro se levantou para beber água e de repente um Oni entra dentro da casa. Ele lamenta por ser dois garotos que estão ali, mas ele não liga e vai para cima do Muichiro. Sem pensar duas vezes, o Ichiro, o irmão gêmeo que condenava quem ajudava as pessoas, corre em defesa do Muichiro e brutalmente ele tem o braço decepado enquanto tenta interceptar o ataque do Oni. Ele grita desesperadamente de dor. Muichiro tenta ajudá-lo, mas ele não sabe o que fazer. Completamente em pânico e gritando também, Muichiro tenta se afastar do Oni junto com seu irmão. O Oni diz que eles são pobres lenhadores que não servem de nada. As vidas deles são inúteis. Esse trecho aqui o Tokito já tinha se lembrado antes. Vemos Tokito relatar que naquele momento de terror e desespero tudo ficou vermelho para ele.
Ele sentiu uma fúria violenta e fervente vinda do âmago de seu ser, e o que aconteceu depois disso, Muichiro sequer consegue se lembrar. Ele nunca pensou que seria capaz de vociferar com tanta ferocidade. Quando ele voltou a si, o Oni estava à beira da morte. De alguma forma, aquela fúria do Tokito fez com que ele conseguisse se salvar e deixar o Oni nesse estado. E mesmo com a cabeça esmagada, ele não morria. Só depois que o sol nasceu é que o Oni virou pó. Tudo o que importava para o Muichiro agora era chegar até o Muichiro e salvá-lo. Mas devido a todo aquele esforço, os ferimentos que ele tinha, o corpo dele ficou pesado como chumbo, impossibilitando que ele chegasse mais rápido na casa. Quando finalmente ele conseguiu chegar, ele encontrou o irmão em estado de choque fazendo uma oração. Muichiro, ao chegar mais perto, ouve que seu irmão Muichiro estava orando a Deus para que ele fosse salvo. Ao ouvir isso, Muichiro começa a chorar. O Ichiro continua sua oração dizendo que o irmão dele não é igual a ele, pois é um garoto de coração gentil, que deseja ajudar as pessoas. E o Ichiro se considera o único culpado, assumindo que se alguém deve ser punido, deve ser ele. O Ichiro fala que ele sempre soube que o Mu de Muichiro, em uma cena emocionante, Muichiro segurou a mão de seu irmão gêmeo. No momento presente, Muichiro Tokito recupera a sua consciência, ainda se lembrando das últimas palavras de seu irmão, enquanto a marca do caçador de demônios surge em seu rosto. O Ichiro, antes de morrer, disse que na verdade o Mu do nome de Muichiro era de Mugen, que traduzido do japonês é infinito. Tokito ativa a respiração da névoa. Com grande velocidade ele destrói aqueles peixes sumonados, ao mesmo tempo que salva o Kotetsu. Mesmo muito ferido, Kotetsu diz que o Tokito não deve se preocupar com ele, e pede que ele vá salvar o Haganezuka e também pegue as espadas. Tokito concorda e a cena corta para o Gyoko inconformado com a determinação de Haganezuka, que mesmo depois de tudo que o Gyoko fez, deixando ele ferido ao ponto de ter destruído um dos olhos dele, ainda assim não desistiu de concluir o seu trabalho. Gyoko decide matar o Kanamori, mas o Tokito chega nesse momento atacando o Gyoko. Ele consegue se esquivar, mas fica surpreso que o Tokito conseguiu escapar do vaso de prisão de água. Gyoko percebe a marca no rosto de Tokito, que como podemos ver parece uma espécie de névoa no rosto dele, diferente da marca do Tanjiro e do Hashira do passado que era relacionada com o fogo. Gyoko se lembra da informação do Muzan sobre tal marca, e que o Tanjiro tem uma marca parecida, mas o Gyoko resolve não se preocupar muito com isso. O Gyoko constata que o Tokito ficou mais rápido e conseguiu causar um ferimento mais perigoso nele. Quando o Tokito parte para um novo ataque, Gyoko contra-ataca com o inferno do vaso do polvo, conseguindo acertar a todos, inclusive o próprio Haganezuka, e causando uma grande destruição na casa. Ainda assim, Haganezuka se levanta e continua seu trabalho. Kanamori e Tokito foram capturados pelos tentáculos do polvo. Gyoko decide acabar primeiro com Tokito. Mantendo seu semblante inexpressivo, de repente Tokito consegue cortar o tentáculo, salvando a si mesmo e o Kanamori. Tokito fala que o Kanamori fez aquela espada para ele. No anime não tinha ficado muito claro que o Kanamori conseguiu entregar a espada para Tokito pra gente ter uma certa surpresa. Lá no mangá fica mais claro isso. Na espada nova de Tokito está escrito Destruidor de Demônios e ele agradece o Kanamori por ter feito a espada. E o Kanamori responde que só seguiu as instruções do primeiro ferreiro, que se chamava Tetsuido, e acabou falecendo por causa de uma doença no coração. Gyoko diz que a substituição da espada, não importa quantas vezes aconteça, não vai adiantar de nada. E acontece um flashback do Tokito se lembrando que o primeiro ferreiro se preocupava muito com ele. Mesmo sabendo que ele já não tinha mais tanto tempo de vida, ele não conseguia deixar de se preocupar com Tokito. Enquanto se prepara para atacar no tempo presente, em pensamentos Tokito pede desculpas ao seu antigo ferreiro e afirma que agora está bem. Usando a respiração da névoa, Tokito parte numa velocidade que ele nunca alcançou antes, desviando dos ataques de Gyoko e avançando, cortando os tentáculos que tentam acertá-lo, conseguindo chegar até o Gyoko, que no último instante consegue escapar. Gyoko elogia a velocidade do Tokito, mas acredita que ele não é capaz de acompanhar a velocidade do vaso. Inexpressivo, com uma voz calma, Tokito pergunta se o Gyoko tem certeza. Gyoko fica sem entender e o Tokito segue dizendo que parece que os sentidos do Gyoko ficaram completamente atordoados. Gyoko então percebe que sofreu um corte no pescoço. Confiante, Tokito diz que vai cortar o Gyoko na próxima vez. Apontando a espada, ele afirma que tem coisas melhores a fazer do que ficar brincando no joguinho de vasos o dia inteiro. Gyoko responde afirmando que não deve ser subestimado. Em seguida, ele se transporta rapidamente para um vaso atrás do Tokito e lança alguns ataques, mas o Tokito rapidamente consegue se esquivar e revidar um dos ataques mais fortes para se defender. Enquanto o Tokito luta, a voz do irmão dele lhe pede desculpas, dizendo que nunca pôde se dar ao luxo de ser gentil com os outros. Para ele, somente os escolhidos são capazes de fazer isso. Ele segue dizendo que não importa o quanto a vida do Muichiro seja virtuosa, nenhum deus ou Buda vai protegê-lo no final.
por isso ele achava que precisava proteger Muichiro. Muichiro não é como seu irmão e ele é capaz de, por ele mesmo e pelas pessoas, liberar um poder infinito. Isso acontece ao mesmo tempo que Tokito continua lutando e faz um novo ataque, cortando vários tentáculos do Gyoko. A voz do irmão gêmeo de Muichiro diz que ele é um dos escolhidos, e o episódio se encerra com aquele gostinho de quero mais. Em relação ao mangá, tem algumas pequenas diferenças, algumas coisas que não entraram aqui na versão adaptada do anime, porém o anime estende algumas cenas, como a parte do Tokito ali junto com o pai, a forma como mostram a morte do pai dele, a parte do Ichiro perdendo o braço também é muito mais impactante aqui no anime, além daquela parte da representação da fúria do Tokito naquele momento, como se ele perdesse completamente a sanidade. Isso e muito mais fez desse episódio aqui uma adaptação muito melhor do que a versão do mangá. E talvez esse aqui seja o melhor episódio dessa temporada até então. Essa adaptação humilhou o mangá. A primeira vez que eu terminei de ver o episódio eu realmente gostei muito dele. É um episódio que o protagonista Tanjiro sequer apareceu, mas a forma como trabalhar o Tokito, eu não sei pra você, mas pra mim o Tanjiro sequer fez falta nesse episódio. E deixou aquela vontade de ver mais, acompanhar ainda mais o Tokito e ver o desfecho dessa luta. E a pergunta que fica no ar, quem eram os espadachins ancestrais do Tokito? E de um ponto de vista mais realístico, qual visão de mundo faz mais sentido pra você? A do inocente Muichiro? Ou a visão mais pessimista do Ichiro? Sobre a rápida recuperação do Tokito, eu imagino que quando ele despertou a marca do caçador de demônios, de alguma forma o metabolismo dele também acelerou, ele se tornou mais rápido e mais forte e conseguiu resistir ao veneno. E eu quero saber também de você o que você achou do episódio 8 de Demon Slayer. Deixa sua opinião aqui nos comentários. Valeu e até o próximo vídeo.